Bom dia, igreja, graça e paz. É sempre muito bom estarmos reunidos para louvar e engrandecer ao nosso Deus, cultuar o nosso Deus nas manhãs de domingo. Gostaria de dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, a todos aqueles que ouvirão também a palavra de Deus através das nossas mídias, que o Senhor possa o abençoar e que seja algo que faça diferença em sua vida, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma nova série de sermões onde vamos explorar um dos temas fascinantes, mas muitas vezes negligenciados das Escrituras. São os anônimos que Deus usa para cumprir os seus propósitos. Em um mundo onde todo mundo quer ser famoso, onde todo mundo quer ser importante, onde todo mundo quer ser visto, onde todo mundo quer ter 1 milhão de seguidores, nós vemos que Deus usa pessoas anônimas para cumprir os seus propósitos. E a passagem que nós vamos trabalhar hoje está lá em 2 Reis 5, de 1 a 19. 2 Reis 5, 1 a 19. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que nos transforma e nos molda à imagem do teu Filho amado Jesus, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por isso e nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações através dessa passagem, Pai. Fala aos teus corações através da minha vida, Senhor. Fala aos nossos corações, apesar da minha vida, porque sou falho e pecador, Pai. Nós te pedimos, Pai, que possamos, Senhor, entender e pôr em prática tudo aquilo que a Tua palavra nos instrui, Pai, para que possamos, Senhor, ser fiéis a Ti em todos os lugares. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Imagine que você está caminhando pela rua ali, e de repente você se agacha para amarrar o cadarço do seu sapato que está solto. Só que atrás de você vem um senhor caminhando com muito cuidado, com um copo de café quente nas mãos. Mas ele não percebe que você está ali na frente, ele tropeça em você e derrama todo o café e ele se queima. E de alguma forma ele vai precisar ir para o pronto-socorro por conta de estar todo queimado. O senhor que levava esse café, ele levava o café para um piloto de avião. E devido àquele acidente, ele não consegue chegar a tempo e por isso o voo ele se atrasa. O voo não tinha começado no horário programado. E com isso o voo se atrasa. E um dos passageiros do voo estava viajando para uma entrevista de emprego. E com isso ela não chegou a tempo e ela perdeu a vaga desse trabalho que ela gostaria tanto. Não chegou a tempo. Um outro homem, ele viajava para se casar e deixou a noiva esperando no altar sozinho. E duas outras pessoas, 2 irmãos, estavam indo ver a sua avó, se despedir da sua avó, que estava sofrendo de uma doença terminal. E eles não conseguiram chegar a tempo de dar o último adeus. E esse detalhe que pareceu aparentemente insignificante, de amarrar o cadarço, justamente foi o que aconteceu, foi o ponto que começou aquele momento que ocasionou todos os outros eventos diferentes para essas diversas outras pessoas. Isso é o que alguns cientistas chamariam de efeito borboleta. E segundo a cultura popular, nessa teoria, o bater das asas de uma simples borboleta poderia influenciar o curso natural das coisas. E assim talvez provocaria um tufão no outro lado do mundo. Tem até um filme, né? Efeito Borboleta, acho que foi de 2004. É um filme muito interessante de se ver e ele trabalha como algumas pequenas atitudes podem mudar o futuro. Com isso nós sabemos, né, como cristãos, que nada é por acaso.
Nada é por acaso. Nada foge do controle de Deus. Não estamos sujeitos ao caos, ou o que essa teoria do caos nos apresenta. Mas estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Mas é interessante pensar que Deus usa pequenas ações e atitudes que muitas vezes parecem ser insignificantes para trazer grandes mudanças. E é o que esse trecho da palavra de Deus vai nos mostrar. Segundo a Reis, ele vai falar sobre uma incrível história com um olhar especial para a jovem serva de Naamã, uma jovem israelita, uma figura que aparentemente ela é insignificante, mas de grande impacto para a história. Em um mundo onde muitas vezes e frequentemente nós nos sentimos insignificantes e muitas vezes desmotivados, a história dessa jovem nos mostra que Deus pode usar qualquer um de nós para realizar os seus propósitos. E nós vamos descobrir como um simples ato de fé e coragem pode mudar a vida de uma pessoa e até mesmo de uma nação. A história, ela começa falando sobre um homem muito poderoso, um homem temido, um homem que ele é respeitado por toda a nação. E esse homem é Naamã, o comandante de um exército do rei da Síria. Ele é um herói de guerra, ele é um líder valente, mas ele carrega um fardo terrível, uma grande doença, a lepra. E apesar de toda essa glória que ele tem, de todas as conquistas, Naamã, ele enfrenta uma doença que ele não consegue curar. Uma doença que não tem cura, um mal que lentamente vai consumir a sua carne e também a sua esperança. Agora nós vamos mudar de cena. Vamos para uma casa, uma grande casa na Síria, onde vive uma jovem israelita. E ela foi arrancada e sequestrada de sua terra natal, durante uma excursão síria. E agora ela serve a esposa desse grande general, Naamã. Ela é uma garota sem nome, ela é uma garota cativa em uma terra estrangeira. E apesar da sua situação ali, triste, essa jovem ela não perdeu a sua fé. Ela não perdeu a sua fé no Deus de Israel. E ela mantém um coração cheio de compaixão. Um dia, ao ver o sofrimento do seu Senhor, essa jovem serva, ela decide falar. Ela cria coragem e ela se aproxima da sua senhora e diz: se o meu Senhor pudesse encontrar-se com o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Foi uma simples frase que ela falou para sua senhora. E essa simples declaração, vinda de uma menina sem posição, planta uma semente de esperança naquela mulher. Naamã, ela ouve essa mensagem e ele se agarra a qualquer possibilidade de cura que poderia ter. E ele vai até o seu rei, o rei da Síria. E o rei da Síria, disposto a tudo para ajudar aquele valente comandante, ele escreve uma carta ao rei de Israel. E ele envia Naamã e envia com presentes, grandes presentes valiosos, envia com ouro, prata e roupas finas. E quando o rei de Israel, ele lê a carta, ele entra em pânico. Ele rasga suas vestes, ele grita: sou Deus por acaso? Para matar e para vivificar, para trazer vida? Para que este envie a mim um homem, para que eu possa curar de lepra? Ele está procurando um pretexto para me atacar, o rei de Israel diz. E o interessante é que uma jovem anônima, serva, cativa em outra nação, se lembra que em Israel há um profeta poderoso, de um Deus grande. Um profeta que poderia curar e o rei de Israel desconsidera completamente este fato. Então foi o próprio profeta Eliseu que, ao ouvir sobre o desespero do rei de Israel,
Manda-me mensagem dizendo: por que você rasgou as suas vestes? Por que você fez isso? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu fala. Naamã, com toda a sua comitiva, ela chega até a porta da casa de Eliseu. E ele espera ser recebido com pompa, com honras e talvez com uma grande cerimônia. Mas Eliseu nem sequer sai para encontrar Naamã. Em vez disso, ele envia um mensageiro, um servo dele, com uma simples instrução: vai até o rio Jordão, lava-te, e tua carne será restaurada e ficarás purificado. Naamã, aquele grande comandante, ele se sente insultado por isso. Ele esperava algo grandioso, um ritual que refletisse a sua importância como comandante do grande rei da Síria. Ele achou que Eliseu sairia para recebê-lo, ele diz. Invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre os lugares onde estava afetado e curaria da lepra. Era aquilo que Naamã esperava. E ele, indignado, diz: não são os rios de Abaná e Farpar, de Damasco, muito melhores do que os rios de Israel? Se a questão é se lavar em um rio, eu posso muito bem fazer na minha terra e me curar lá. E ele se retira indignado. E ele se volta para partir de volta para a Síria. Mas os seus servos, que foram sábios aqui, eles se aproximam dele e dizem assim: se o profeta tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Você não teria feito se ele mandasse você fazer uma coisa difícil para você ser curado dessa lepra? Então por que você não faz isso? Por que você não se lava e ficará curado? Você já está aqui. Vai lá e se lava. Naamã, ele se convence, ele é convencido pelos seus servos. E ele decide ir até o Rio Jordão. Ele mergulha uma vez, ele mergulha 2 vezes, ele mergulha 3 vezes e nada acontece. Mas ele continua. Ele obedece à palavra do Senhor, a palavra que o profeta tinha dado para ele. E na 7ª vez, quando ele emerge das águas, a sua pele se limpa. E a palavra de Deus fala que ele fica limpo como a pele de um jovem. E ele foi curado, ele foi purificado da lepra. E esse milagre, ele transforma não só o seu corpo, mas ele também transforma o seu coração. Naamã retornou a Eliseu agradecido, reconhecendo o poder do Deus de Israel. E ele diz: agora eu sei que em todo mundo, não há um Deus verdadeiro senão o Deus de Israel. E eu peço que aceites esses presentes que eu vou dar a você. Eliseu, porém, responde assim ao Naamã: vive o Senhor, cuja presença estou, que não aceitarei esses presentes. Naamã insiste, mas Eliseu recusa o presente, mostrando que a graça de Deus, ela não pode ser comprada. Naamã, então, ele faz o pedido especial: se não me permita o teu servo levar 2 mulas carregadas da terra de Israel, porque eu nunca mais oferecerei sacrifício a outro Deus, senão o Deus de Israel. Mas ele fala: nisto me perdoe, Senhor, o teu servo, quando o meu senhor, o rei da Síria, entrar no templo do Deus Rimon para adorar, ele se apoia no meu braço. Que o Senhor me perdoe, se eu também me inclinar. Então, Eliseu diz: vai em paz. Vai em paz. Naamã volta para a Síria. Ele volta para a Síria transformado não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Tudo isso aconteceu com a fé, com simples fé e coragem de uma jovem, que nem mesmo é mencionado o seu nome. Uma jovem que ousou acreditar no poder de Deus e falou sobre ele.
Esse é o trecho da passagem que nós lemos. Esse é o trecho. Depois de ouvir essa história, nós vamos para o texto. Vamos ver o que esse trecho pode falar aos nossos corações. Primeiro a gente vai ver a situação de Naamã. E Naamã, ele era um homem poderoso, como a palavra de Deus fala. Ele era um comandante do exército da Síria. Ele tinha prestígio, ele tinha riqueza, ele tinha respeito, mas ele também tinha um grande problema. Uma doença terrível que não conhecia cura. A lepra. A hanseníase que a gente conhece hoje, ou a lepra, ela não podia ser curada naquele tempo. Ser um leproso era uma sentença de morte. Se você pegava a lepra, você saberia que você iria morrer. Era uma sentença de morte, não havia cura. E não era qualquer morte, mas uma morte terrível, onde pouco a pouco essa doença iria apodrecer nossa pele e os membros começariam a cair. Partes do rosto, partes do corpo, parte dos dedos. Tinha pessoas que ficavam sem membros inteiros por causa da lepra. E, além disso, era uma doença que era extremamente contagiosa. E por isso, muitas vezes, acontecia que aquelas pessoas com lepra eram afastadas do povo. Tinha um afastamento social. Naamã sabia de tudo isso. Ele sabia que o seu tempo ele estava acabando. Mas a sua riqueza, tudo aquilo que ele tinha, não podia comprar a cura. A sua posição social elevada, as suas conquistas militares não podiam livrar ele desse sofrimento. Ele não podia conquistar sobre essa doença. E apesar de, no começo da passagem, ter uma abordagem pragmática e política para a cura, levar presentes valiosos como ele queria, ele levou presentes para ser curado. Era uma forma de dizer, eu vou comprar essa cura do profeta Eliseu. Ele não poderia comprar a cura. E eu quero parar aqui e fazer um comparativo com os nossos dias. A lepra, ela, teologicamente, ela simboliza também a condição do pecado. A condição do pecado é a separação de Deus. E tal como a lepra, o pecado é uma doença profundamente arraigada. Uma doença que infecciona cada porção da nossa natureza, do nosso coração, da nossa vontade, da nossa consciência, do nosso entendimento, das nossas memórias, das nossas afeições, dos nossos sentimentos. O pecado, ele faz isso. Ele impregna em nossas vidas, assim como a lepra. E tal como a lepra, o pecado ele nos torna asquerosos e abomináveis, incapazes do convívio com Deus e despreparados para a glória celestial. E tal como a lepra, o pecado também é incurável. Se o tratamento for feito por qualquer médico terreno, é incurável. E vai nos arrastando cada vez mais e lentamente para uma segunda morte. E o pior de tudo é que, muito mais do que a lepra, o pecado é uma enfermidade da qual nenhum homem está isento. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e separados estamos da glória de Deus. Todos nós estamos infectados com essa doença terrível. Essa enfermidade terrível que é o pecado. Todos nós estamos impregnados com o pecado. Nós não precisamos olhar muito para fora. Nós olhamos para nós mesmos e vemos como isso afeta cada um de nós, como isso afeta os nossos relacionamentos, como isso afeta o mundo onde nós estamos.
o pecado está arraigado em nossas almas. Todos nós pecamos. Não há um justo sequer, ninguém que busca a Deus, não há um somente, Romanos nos fala. Todos nós somos como este homem, Naamã, imundo. Essa é a nossa condição. Todos nós precisamos ser curados. Todos nós estamos fadados à morte, assim como a lepra faz. O fim de todos nós, sem Deus, é a morte. E nós queremos agora voltar nossos olhos para aquela menina, para aquela serva, para aquela pessoa que é uma anônima de Deus ali. Em contraste com a grandeza de Naamã, a Bíblia nos apresenta uma jovem serva israelita. Ela havia sido levada cativa em uma incursão que a Síria tinha feito em Israel. E agora ela servia a esposa de Naamã. Ela era uma anônima. A Bíblia não fala nem o nome dela. Ela era uma cativa, sem nome, sem status, sem posição, sem direito, sem voz, onde ela estava. No entanto, essa jovem, ela possuía algo extraordinário. Algo que ninguém podia tirar dela. Ela tinha uma fé inabalável no Deus de Israel. E a sua fé, e a sua compaixão, e a sua coragem mudaram o curso da história de Naamã. A fé e a coragem dessa serva, e essa jovem, ela poderia estar amargurada, devido a tudo aquilo que aconteceu com ela, de todas as circunstâncias que ela passou. Ela era uma escrava sequestrada de sua terra. Ela foi sequestrada pelos inimigos de Israel. Provavelmente seus pais foram mortos pelos sírios. E muito provavelmente Naamã, ele foi responsável por essas mortes. Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar os seus sequestradores. E ninguém a julgaria. Nem mesmo nós julgaríamos ela. Mas em vez disso, contrariando tudo, toda a lógica humana, ela escolhe perdoar Naamã. Ela escolheu perdoar Naamã e ser um instrumento de esperança para ele. Ela demonstrou ali características de Deus, do Deus que ela servia. Um Deus que é amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que é justo. Um dia, ao ver o sofrimento de Naamã, essa jovem serva, ela se encheu de compaixão e ela decidiu falar. Com uma coragem surpreendente, ela disse à sua senhora: se o meu senhor pudesse encontrar-se com um profeta que sai em Samaria, ele curaria da sua lepra. Essa declaração foi uma declaração simples. Não foi uma declaração elaborada. Ela só disse: sabe lá onde eu vim, onde vocês me tiraram da minha família? Lá existe um profeta em Samaria. E ele tem um poder para curar Naamã. Ele é o profeta do Deus vivo e verdadeiro. Ele curaria da sua lepra. E essa declaração, ela revela uma fé inabalável no poder de Deus. Ela não duvidou. Se ela falasse algo que não poderia acontecer, ela poderia ser morta. Ela não duvidava do poder de Deus de curar Naamã. E uma coragem impressionante daquela serva, ao falar sobre a crença em um ambiente estrangeiro e hostil. Porque lá eles adoravam um Deus também. Mas ela teve coragem e ela compartilhou a sua fé em um ambiente onde ela poderia ser morta por compartilhar. Um ambiente onde ela estava ali sequestrada de sua casa.
onde ninguém esperava que ela falasse nada. Ela foi e compartilhou a sua fé. Eu quero trazer aqui um olhar para a importância dos anônimos na obra de Deus. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é uma obediência e uma fé simples. A jovem serva, ela nos ensina que nós não precisamos de uma grande plataforma para sermos usados por Deus. A sua fé simples, a sua obediência em Deus abriu uma porta para um milagre na vida de Naamã. Para que Naamã fosse salvo, não somente fisicamente, mas espiritualmente também. Ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o seu Deus, ela conhecia o seu poder, ela sabia do seu amor. Ela apenas compartilhou algo que para ela era algo conhecido, algo que trazia esperança para ela. E a pergunta que a gente precisa fazer para a gente é: você acredita no poder de Deus? Você realmente acredita no poder de Deus que você serve? No Deus que te salvou? Que Deus pode fazer milagres? Que Deus ainda pode fazer milagres? Que Deus pode salvar o perdido? Você acredita nisso? Você acredita que Deus ele ainda continua salvando e modificando vidas de pecadores? Que Deus tem um poder para salvar? E a pergunta que fica é: se sim, por que nós não compartilhamos mais desse conhecimento que nós temos desse Deus que nós servimos, que nós cremos? O que faz com que a gente deixe de falar sobre o Deus vivo e verdadeiro que nós servimos? Porque não há dúvida que Ele pode mudar, não há dúvida que Ele pode salvar, porque é só olhar para nós e ver a mudança que Ele fez na vida de cada um de nós, e ver o milagre que Ele fez e que Ele continua fazendo na vida de cada um de nós. Porque nós não compartilhamos do conhecimento que nós temos desse Deus? Você não precisa ter 1 milhão de seguidores, você não precisa ter 1000 seguidores, você não precisa ser nada. Você só precisa sentar e se importar com a pessoa que está do seu lado e compartilhar daquilo que Deus fez em sua vida. Às vezes nós achamos que compartilhar do Evangelho, nós precisamos estar preparados para responder toda e qualquer dúvida que aquela pessoa possa ter. E por isso muitas vezes nós não compartilhamos do Evangelho, pois nós achamos que nós estamos despreparados. Nós achamos que a pessoa que a gente falar do Evangelho vai chegar com uma tese e vai dizer: então, eu vou te fazer várias perguntas agora e você vai me responder para ver se eu vou acreditar nesse Deus. A gente pensa que a gente precisa ter uma faculdade de teologia, uma pós, um doutorado para responder as perguntas que as pessoas vão nos fazer. Mas ela só precisa saber da esperança que há em nós. Eu vou te contar um segredo: essas pessoas, normalmente não estão interessadas em uma teologia. Elas não querem saber conceitos teológicos que você conhece. Elas só querem saber a sua experiência com esse Deus que você diz que crê. O que Deus fez na sua vida. Porque ela conhece você. O que ela conhece é o Deus que você diz que você crê. Depois ela vai começar a querer conhecer mais. Depois. Nós precisamos compartilhar da experiência que nós temos com esse Deus que nós servimos. O que Deus fez por você. Da onde Ele te tirou. E quem você é agora. Não sei se vocês assistem The Chosen. Assistem? Alguns de vocês provavelmente assistem, né? Mas eu me lembro muito da frase que a Maria Madalena fala. Que eu era uma coisa antes e uma coisa depois. Isso é uma coisa agora. E o que há entre essas duas coisas é Ele. É isso que as pessoas querem saber. Quem você é agora
com Jesus. Mas é claro que isso a gente só pode fazer se nós tivermos experiências de fato com Jesus. Se houver uma mudança de fato em nossa vida para a gente mostrar para as pessoas. Porque muitas vezes nós somos salvos por Cristo Jesus, mas a gente vive como se Ele não existisse. Em nosso trabalho ninguém sabe. Em nossa família ninguém vê mudança. E nossos filhos nem sabem da fé que nós cremos. Nossa esposa quer morar dentro da igreja, porque acha que você é muito diferente dentro da igreja do que na casa dela. Precisa haver uma mudança se a gente quer realmente compartilhar do Evangelho de fato. E ser relevante na vida dessas pessoas. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos de discursos elaborados, de grandes recursos, de posições para fazer a diferença na vida de pessoas. Como o João falou, às vezes as pessoas pensam que somente pastores podem compartilhar da fé. Ridículo. Todos nós somos chamados para falar da esperança que é em nós. Todos nós somos chamados para ser e fazer discípulos onde quer que nós estejamos. Indo, façam discípulos de todas as nações. Jesus nos fala em Mateus 28. Nós somos chamados para compartilhar da fé que nós temos. Às vezes, o que uma pessoa precisa é apenas uma palavra de esperança e amor. E isso vai fazer a diferença na sua vida. Uma palavra. Apenas uma palavra, muitas vezes. O que Deus é para você. O segundo ponto é ser sensível com a dor e o sofrimento do outro. Ela poderia ter ficado amargurada, como eu já disse, com a situação onde ela estava, mas ela escolheu o caminho da compaixão, ela escolheu o caminho do perdão. O seu desejo de ajudar Neemias, mesmo sendo um inimigo do seu povo, mesmo sendo seu inimigo direto, reflete o amor e a misericórdia do Deus que ela servia. Ela, de alguma forma, ela demonstrou ali um fruto das características de Deus na sua vida. Ela perdoou Naamã, ela teve compaixão por Naamã. E por isso, ela compartilhou a sua fé. Ela se importou com Naamã. Ela se importou com Naamã. Se importou a ponto de ela não conseguir ficar calada. Se importar é a chave. Você se importa com as pessoas que estão à sua volta? Você se importa com as pessoas que você conhece? Você se importa a ponto de compartilhar aquilo que você tem de mais precioso? Porque muitas vezes a gente continua vivendo a nossa vida, mesmo crendo em Deus, sem compartilhar o Evangelho, porque a gente não está nem aí para as pessoas do nosso lado. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que é apenas mais uma coisa em nossa vida. Se Cristo não for a única coisa mais importante da nossa vida, a gente vai achar que aquelas pessoas só não têm uma coisa. Ela é boa, ela é trabalhadora, ela é uma pessoa justa, ela não rouba, ela não mata, ela não bebe, ela não fuma, ela é uma pessoa boa, trabalhadora. Uma pessoa boazinha, ela faz boas obras também. Ela só não crê em Jesus. Só não crê em Jesus ela está morta em seus delitos e pecados. Ela continua impregnada pela doença do pecado. E se você não falar nada para ela, se você não se importar o suficiente para compartilhar do Evangelho, ela vai continuar indo em direção ao precipício onde todos nós iríamos se não fosse Cristo Jesus. Você se importa o suficiente para compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Você se importa o suficiente para compartilhar o Evangelho com os seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos, com seus irmãos, com seus colegas de trabalho? Você se importa?
Você olha para essas pessoas e tem compaixão delas? Ou é algo indiferente para você? Se você sabe para onde elas estão indo sem Cristo Jesus, a Bíblia fala que se você sabe fazer o bem e você não faz, você comete pecado. A gente pensa que não compartilhar do Evangelho é apenas uma opção que nós temos. Essa opção nem existe, porque Jesus nos instrui, como seus seguidores, a fazer outros seguidores. É algo que Satanás coloca em nossa mente e nós começamos a acreditar. Primeiro, meus irmãos, aquela menina precisou ser sensível ao outro. Ela precisou ser sensível à dor e ao sofrimento que Naamã estava passando. E essa dor e sofrimento que ela foi sensível foi maior que a dor e sofrimento que ela estava tendo ali naquele momento. De ter perdido seus pais, de ter perdido a sua nação, de ser uma pessoa cativa em outro lugar. Era maior para ela. A possibilidade de ajudar e ser bênção na vida do outro foi maior que a dor que ela estava sentindo. Muitas vezes a gente não consegue ver nada além do nosso umbigo, não é mesmo? A gente não consegue ver nada além da nossa dor. A gente não consegue ver nada além do nosso sofrimento. Eu sou a pessoa que estou sofrendo, ninguém está vendo isso. Ninguém está vendo que eu estou sofrendo, ninguém está vendo que eu estou tendo dor. Por que as pessoas não estão vindo na minha volta? E essa pessoa nunca é aquele que compartilha, é sempre aquela pessoa que quer ser amada, trazida para perto. Isso é algo que a gente deve fazer. Mas se você tem esse olhar direcionado para você, isso é comiseração. Pobre de mim, ai de mim, pobre de mim, oh Deus, oh céus. Nós sempre estamos assim. Nós nunca estamos preparados para nós sermos o canal de bênção para outras pessoas. Nós sempre achamos que as pessoas precisam ser bênção em nossa vida. Nos aconselhar, nos instruir, nos paparicar, nos encorajar. E quando isso vai acontecer com o outro? Quando? Quando a gente vai deixar de olhar para nós mesmos e começar a olhar para o outro? Assim como essa menina fez. Ou você não acha que ela estava sofrendo também com tudo aquilo que ela estava passando? Ela perdoou, criou coragem e ela se importou com ele mais do que com o sofrimento dela. Não estou dizendo que o sofrimento dela não importa. Eu estou dizendo que a atitude dela mudou a vida de Naamã. E quem sabe o que aconteceu depois daquilo? Ela viu uma oportunidade de ser uma bênção e ela agarrou essa oportunidade. Ela por si só, ela não poderia ajudar a Naamã. Mas ela conhecia alguém que poderia ajudar. Ela tinha fé em Deus. Muitas vezes nós nos sentimos... Qual é a palavra que eu poderia usar? Mas... sem força. Vou usar aqui. Não é essa palavra que eu queria usar. Mas sem força. Sem possibilidade de ajudar. Mas nós conhecemos alguém que pode ajudar as pessoas. Pode nós não fazermos a diferença na vida dela por si só. Mas nós cremos um Deus que pode mudar a vida e transformar vidas assim como Ele fez com cada um de nós. Às vezes uma simples palavra muda tudo. Um outro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é: seja fiel onde Deus te colocou. Não importa onde nós estejamos, ou qual seja a nossa situação, nós podemos ser luz ali. Nós podemos testemunhar do Deus vivo e verdadeiro que nós cremos. Em sua casa, em seu trabalho, em sua faculdade, na sua escola, para seus filhos, para o seu marido, para sua esposa, para seus pais, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus primos, seja lá quem você conhece. Você pode ser luz onde quer que você esteja. Você pode ser luz para o seu chefe,
para os seus colegas de trabalho. Você pode ser luz para os seus funcionários. Você pode fazer a diferença na vida deles. Você pode ser luz para os seus professores, para os seus colegas de faculdade. Você pode fazer a diferença. Onde você estiver, ali você precisa ser fiel ao Deus vivo e verdadeiro. E aquela menina estava no lugar mais terrível que a gente poderia imaginar. Nas mãos de um sequestrador, por exemplo. E ali ela foi fiel a Deus. Ali ela falou da fé que ela tinha no Deus vivo e verdadeiro. Compartilhe as boas notícias do Evangelho de Cristo Jesus para você. Qual é as boas notícias para as pessoas que estão à sua volta? Quais são as boas novas de Deus para as pessoas que estão convivendo com você? Sejamos fiéis em compartilhar a esperança que nós temos, mesmo em circunstâncias difíceis. 1 Pedro 3,15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Não é sejam preparados para responder teologicamente qualquer pergunta que as pessoas estão fazendo, estejam preparados para responder a esperança que há em vocês. Qual a esperança que vocês têm? Qual a esperança que eu tenho? Onde nós depositamos a nossa esperança de vida? Ou a sua esperança está nas coisas que você tem? A sua esperança está na casa que você tem? A sua esperança está no trabalho que você tem? A sua esperança está nos sonhos que você almeja alcançar? Onde está a tua esperança? Muitas vezes nós compartilhamos aquilo que está cheio no nosso coração. Onde está o nosso coração? Jesus vai dizer, aí também estará o seu tesouro. Onde está a sua esperança de vida? E o último ponto que eu quero trabalhar nesse quesito é aquilo que nós falamos. Muitas vezes tem um impacto desproporcional. Muitas vezes nós pensamos que nossos atos pequenos são insignificantes. Nós subestimamos o impacto que nós podemos ter. Mas Deus pode usar até mesmo as menores ações para realizar a sua obra, para realizar grandes coisas. Muitas vezes, uma pequena palavra muda tudo na vida de uma pessoa. Muda tudo. Nós não imaginamos o impacto que nós temos na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque muitas vezes nós achamos que isso está relacionado ao nosso poder de convencimento e não na palavra que nós compartilhamos. Nós lemos no começo da nossa manhã aqui, em nossa assembleia, um texto que está lá em 1 Coríntios 15, 58, que fala assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Nada que a gente fale é vão. Nada que a gente faça é vão. Seja lá o que você estiver fazendo, servindo a Deus, não é vão o nosso trabalho. Às vezes nós pensamos que servindo um café ali na frente é algo insignificante, mas como isso faz diferença na vida das pessoas. Como às vezes um bom dia faz a diferença na vida de uma pessoa. Como às vezes um Jesus te ama faz a diferença na vida daquela pessoa. Como um Deus te abençoa e faz a diferença na vida de pessoas. Eu não estou dizendo para você parar por aí, eu estou dizendo que isso muitas vezes faz a diferença na vida de pessoas. Pequenos atos, pequenas atitudes,
Pequenos atos de serviço fazem a diferença na vida das pessoas. O nosso trabalho não é vão, não importa qual seja. Não é somente aqueles que estão aqui na frente pregando o evangelho que fazem diferença. Qualquer pessoa dentro de uma comunidade local, dentro do seu trabalho, da sua casa, onde quer que você esteja, faz a diferença. A informação que essa jovem compartilhou levou ao encontro de Naamã com Eliseu. E, eventualmente, a cura daquele homem. E não somente a cura, mas uma transformação espiritual de Naamã. Um comandante do exército rei da Síria. E ao reconhecimento de Deus, que Deus é o único Deus verdadeiro. Houve uma conversão na vida de Naamã. Ele deixou de crer naquele Deus falso que ele cria e reconheceu que há somente um único Deus verdadeiro, meus irmãos. E o que desencadeou isso? Uma simples frase. Criou uma fagulha de esperança para Naamã. E tudo começou com aquela pequena serva, anônima de Deus. Naquele momento. Você pode fazer a diferença na vida das pessoas que estão à sua volta. Você provavelmente, se você compartilhou o evangelho, você já fez a diferença. Pode, muitas vezes, nós não sabermos, mas a palavra não volta vazia. Às vezes a gente planta, o outro rega e o outro colhe, como Paulo nos ensina. A gente não vai ver o fruto do nosso trabalho muitas vezes. Mas ali, naquela frase, naquela ação, naquele abraço, começou a diferença na vida daquela pessoa. Deus pode usar as nossas ações, nossas palavras, por menores que sejam, para realizar grandes coisas. Nós nunca saberemos o impacto que nós podemos fazer na vida das pessoas. É somente na glória que nós vamos provavelmente saber tudo aquilo que o fruto do nosso trabalho rendeu para o reino de Deus. Não subestime o seu papel. Não subestime o local onde Deus te colocou. Nós nunca devemos subestimar o impacto que nós podemos ter na vida das pessoas. Deus, Ele pode usar nossas ações, nossas palavras, por menores que pareçam, para realizar grandes coisas. E agora, eu quero falar só um pouquinho sobre o resultado da coragem daquela menina na vida de Naamã. A cura física e espiritual. Naamã, seguindo a orientação daquela jovem, foi até Israel. E após encontrar Eliseu, o profeta, ele mandou que ele lavasse 7 vezes no Rio Jordão. E essa instrução simples, que era se lavar no Rio Jordão, contrasta com a expectativa que ele tinha de uma cura grandiosa e dramática. Naamã reage com ira e orgulho ferido. E ele reluta em iniciar e seguir a instrução simples que Eliseu deu para ele. Ele tem dificuldade de aceitar essa simplicidade da obediência da palavra de Deus. Então, relutante, ele se humilhou e obedeceu, e o resultado foi que ele ficou completamente curado, completamente purificado. A sua pele tornou-se como a de um jovem, e ele reconheceu o poder de Deus, Israel. Naamã, ele voltou para Eliseu, e ele disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Ele é o Deus único e verdadeiro. Naamã reconheceu que não há outro Deus além do Deus de Israel, indicando uma conversão genuína da parte de Naamã. Ele ofereceu presentes a Eliseu, como a expressão da gratidão que ele tinha por ter sido curado,
Mas Eliseu ele recusou, e ele enfatiza que a graça de Deus ela não pode ser comprada, como eu já tinha dito. A recusa de Eliseu é extremamente importante para mostrar a natureza da graça de Deus, que é gratuita, e que obras humanas não podem comprar a obra de Deus. Naamã, então, ele pede para levar a terra de Israel até a Síria, indicando que ele desejava, ele não cria somente, mas ele desejava, a partir de agora, adorar ao Deus único e verdadeiro, na sua terra natal. Ele queria adorar a Deus onde quer que ele estivesse. Ele também pede perdão antecipado por ter que acompanhar o rei na adoração no templo de Rimon, que era o Deus da Síria, destacando a sua nova lealdade com Deus de Israel, enquanto ele navegava, de alguma forma, pelas complexidades da sua nova posição e da sua velha posição. Eliseu disse, vá em paz, vá em paz. E Naamã retorna para a Síria, transformado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele é agora uma nova pessoa. E ele leva consigo o testemunho de saber que há somente um único Deus verdadeiro para a sua casa, para os seus liderados, quiçá para o seu rei. O relato de Naamã, o relato dessa serva, é uma poderosa demonstração da soberania e da graça de Deus, operando além das fronteiras de Israel e usando os humildes, os anônimos, para cumprir os seus propósitos. A história ela destaca aqui a importância da fé, da nossa obediência e da simplicidade da resposta à palavra de Deus. Ela também sublinha aqui que a graça de Deus ela não pode ser comprada ou manipulada, mas ela é um presente gratuito para aqueles que buscam com o coração sincero o Deus vivo e verdadeiro. Queridos, essa história de Israel, essa história dessa pequena serva israelita, serva de Naamã, nos desafia a viver com fé, com coragem e com compaixão, independentemente das circunstâncias onde nós estivermos, do local onde nós estivermos. Deus ele pode usar cada um de nós poderosamente, não importa quão anônimos nós sejamos, quão insignificante nós possamos nos sentir, que possamos ser instrumentos de Deus, de sua graça, de seu amor, confiando que Ele pode transformar vidas através de nossas ações e palavras, por mais pequenas que sejam. Lembre-se que você pode ser um anônimo nas mãos de Deus, e você é uma ferramenta poderosa para a missão dEle, de levar o Evangelho de Cristo Jesus, onde quer que você esteja. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu escolheste, Senhor, as coisas loucas do mundo, Senhor. Tu escolheste, Senhor, os anônimos deste mundo, Senhor. E nos escolheste, Senhor, para sermos sal e luz onde quer que nós estivermos, Pai. Para, Senhor, ser sensíveis e nos importar com as pessoas que estão em nossa volta, assim como aquela serva de Naamã fez, Pai. Que nós possamos deixar de olhar para os nossos próprios umbigos, Senhor, e olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Que também precisam de uma palavra, Senhor, de graça. Uma palavra da esperança que nós levamos conosco, Pai. Nos dê coragem, nos dê ousadia, Senhor, assim como aquela pequena serva, Pai, teve. Mesmo em locais, Senhor, onde nós não somos bem-vindos, Pai. Que nós possamos, Pai, levar a esperança aqui em nós, Pai. Crendo que Deus pode usar até as nossas pequenas ações e palavras para transformar vidas como Tu já fez, Pai. É em Cristo Jesus, o nosso único, suficiente Salvador que nós oramos. Amém.